Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, é um prazer enorme, né, estar aqui mais uma vez, dando essa aula para vocês de matemática. Especificamente, né, nós estamos falando aí sobre a estatística e a probabilidade, né? É tema do nosso manual, do oitavo ano, do Telares Essencial, né? Do Roberto Dante, ok, pessoal? E na última aula, né, nós falamos sobre a tabela de frequências de variáveis quantitativas. Ok, pessoal? Nós aprendemos como criar, né, uma tabela de frequências, tanto aquela que não precisa de um intervalo de classe, quanto aquela outra que precisa de um intervalo de classe. Ok, pessoal? E aí, nós vamos falar sobre os gráficos, né? Sobre a representação gráfica de uma pesquisa estatística, certo, pessoal? E aí, pessoal, olha só. Hoje, nesta aula, nós vamos falar apenas do gráfico de barras, ok? A característica dele, vamos apresentar alguma pesquisa em que os dados coletados foram lançados, né, em um gráfico de barras, né, para a gente fazer algumas deduções, para a gente fazer aí algumas inferências, né, a respeito do que foi pesquisado, ok, pessoal? E também, consequentemente, tirar algumas conclusões, certo? Então é o seguinte, ó. Depois, né, nós vamos falar sobre o gráfico de segmentos, aí vem gráfico de setores, né? E por último, a gente vai falar sobre o gráfico de histograma. Então, beleza, pessoal? Total, 4 aulas, certinho? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui o slide. Tema, né? Representação gráfica dos dados de uma pesquisa, né? E o subtema é o gráfico de barras, ok? Então, a representação gráfica, né, o gráfico, ele proporciona uma visão de conjunto mais rápida, né, do que a análise direta dos dados numéricos na tabela de frequência, né, pessoal? A gente sabe que a partir do momento que você tem uma pesquisa realizada, né, em que os dados dessa pesquisa é lançado, né, em um gráfico, seja ele de barras, seja ele de setores, né, ou até mesmo de segmentos, né? Ou então, até mesmo, né, em um gráfico de histograma, você tem aí uma visão mais rápida, né? Ou seja, você tem uma apuração melhor daqueles resultados coletados, né? Então, por isso é tão comum a mídia apresentar as informações estatísticas, né, em gráficos. É bem comum, né, pessoal? A gente está ouvindo o jornal e aí a gente tem a apresentação de algum dado ali em forma de gráfico, né? Seja ele de qualquer um desses que eu citei aí, beleza? E aí nós vamos aqui considerar, aqui ele traz uma pesquisinha feita aí, ó, em que os estudantes de uma escola fizeram para comparar a representatividade na turma com os dados obtidos numa pesquisa nacional sobre cor ou raça, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Eles deveriam escolher a própria cor de acordo com as mesmas opções da pesquisa do IBGE, né? Então, e marcar um X para cada opção declarada. Então, ele pegou aí, né, um modelo de pesquisa, né, realizada pelo IBGE, que é para saber sobre a cor, né, ou a raça de determinado grupo de estudantes, né? E eles criaram uma tabela com base nas mesmas opções que o IBGE ofereceu, né? O IBGE ofereceu a cor amarelo, branco, indígena, pardo e preto, né, pessoal? E aí marcaram com X a opção declarada, beleza? Então ele fez uma tabelinha e aí nós temos, né, que amarelo foi X. Branco nós temos aí essa quantidade, 7, né? Aqui indígena nós temos duas, aí nós temos a cor parda e nós temos aí a cor preto. Beleza, pessoal? Assim, não é preciso contar os valores para saber que nesta turma a predominância é de estudantes pardos, pois a categoria com maior quantidade de X marcados, né, pessoal? Não é difícil
Eu não preciso estar contabilizando aqui, igual até comecei aqui contando um, né? Eu comecei aqui contando sete, aqui dois, né? Mas eu não preciso fazer essa contagem, porque a minha visualização em relação aqui a esses X aqui que foram assinalados, né, em cada opção dos estudantes, né, é o suficiente para me descobrir que a cor parda, né, é a cor predominante, né? É o que eu tenho de maior escolha entre os alunos aí desta turma. Beleza, pessoal? Então, olha que interessante que nós temos aí, né? Então, essa pesquisa, né, foi feita entre eles ali, e aí foi feita uma tabelinha, né? E eu consigo dizer com certeza, né, que a cor parda é a cor predominante nesse grupo de estudantes, ok, pessoal? Não só essa conclusão, mas também eu posso também fazer outras, né, em relação até porcentagem, ok, pessoal? Então tá aí, ó, o gráfico de barras, né? Em um gráfico de barras, né, os dados eles podem ser representados por barras verticais, né? Importante a gente destacar isso aqui, ó. Eles podem, né, ser representados tanto por barras verticais como por barras aí, ó, horizontais, ok, pessoal? Os gráficos de barras verticais são também chamados de gráficos de colunas, ok, pessoal? Então, gráfico de barras verticais, gráfico de colunas dá no mesmo, beleza? E aí ele traz aí, ó, considere alguns exemplos de gráfico de barras, né, com informações do IBGE sobre a escolaridade e a quantidade de pessoas com deficiência na população brasileira, ok, pessoal? Se vocês perceberem aí, o gráfico da sua esquerda, ele faz referência ao nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade, né, no Brasil, isso em 2019. Já o da sua aí, direita, né, ele faz, ele trata da porcentagem de população por tipo e grau de dificuldade e deficiência no Brasil em 2010. Beleza, pessoal? E aí ele trouxe, né, dois tipos de gráfico, né, de barras. Esse aqui na vertical e o outro também um gráfico de barras, né, só que na horizontal, ok? E fala da porcentagem da população por tipo e grau de dificuldade e deficiência, né, realizada em 2010. A fonte, pessoal, é básico você observar que ela sempre vem nas letrinhas miúdas, ó, no finalzinho aí, ó, do gráfico, né, vai ter a fonte de dados, onde foi coletada essas informações, beleza? Então tem aí, ó, fonte de dados, o IBGE, conheça o Brasil, população, disponível no site, aí tem o site onde foi pesquisado ali, ó, de onde, né, foi retirada essas informações e beleza. Aí, pessoal, o que que nós temos? Ó, sobre esse gráfico aí de barras, né, na vertical. O que que nós temos a tratar dele aqui, né? Esse gráfico aqui, através do que você consegue observar aí, é possível que a gente tire várias conclusões aí sobre, né, o que está expresso aí no gráfico. Beleza, pessoal? Ali nós temos, né, o percentual nessa linha aqui, né? Nós temos o percentual e nessa daqui, né, nós temos aqui o nível de instrução, beleza? Então, o percentual começou de 0, foi até 35, né? E aí ele colocou os níveis de instruções aqui. Então, nós temos aqui sem instrução, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo, beleza? E isso aí ele colocou na barra horizontal. Então, na vertical ele colocou, né, as porcentagens e na horizontal ele colocou aí os níveis de instrução, ok, pessoal? E aí assim, né? É claro que o gráfico ele trata da escolaridade, né? Então ele precisa ser avaliado aí com cuidado, né, pessoal? Por exemplo, alguém, né, ele poderia deduzir, né, como exemplo aí, que
menos de 10% da população concluiu o ensino fundamental. Olha só, né? E o que parece um número muito pequeno. Porém, é necessário lembrar que todos os que estão à direita do gráfico, né? Ou seja, né, os que possuem o ensino médio incompleto ou completo, né? Os que possuem o ensino superior incompleto ou completo, né? Concluíram necessariamente, né, o ensino fundamental. Então, eu não posso tirar esse tipo de conclusão, né? Eu dizer aqui, ó, que as pessoas, vamos colocar aqui a canetinha para a gente apontar aqui, olha só, que as pessoas que tiveram, olha aqui, o ensino fundamental completo representa menos de 10%, que é a barra aqui, né? A gente consegue ver, tá abaixo dos 10%, né? Tomar isso aqui como um resultado abrangente, o resultado geral da população, né? Eu dizer que no Brasil menos de 10% da população possui o ensino fundamental completo, né? Eu vou estar com uma informação incorreta, né? Eu não posso ter essa informação. E por que não? Porque eu já tenho essas pessoas aqui também que têm o ensino médio incompleto, né? Eles já passaram pelo ensino fundamental. Mesma coisa, os que têm o ensino médio completo já passaram pelo ensino fundamental também. Os que têm ensino superior incompleto, eles já passaram lá também. Assim como os do ensino superior completo. Beleza, pessoal? Então, só para vocês terem ideia que não é qualquer tipo de conclusão que eu posso estar tirando aí em um gráfico desse tipo. Beleza, pessoal? E aí ele traz aí uma explicaçãozinha bem legal a respeito disso aí, ok, pessoal? E além disso, olha só, aquele valor, portanto, né, deve ser interpretado. Que valor é esse, né? É o valor lá do ensino fundamental completo, ok? Esse valor aí do ensino fundamental completo, né? Ele fica melhor interpretado, né? Se eu dizer sim, que representa os indivíduos que não estudaram além daquela etapa. Ok, pessoal? Então, deve ser interpretado como a porcentagem de indivíduos, né, que não estudaram além daquela etapa. E ainda, pessoal, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos esse outro gráfico que foi apresentado também, né, que é um gráfico de barras, só que na horizontal. E aí ele tratava de quê, né? Ele trazia aí algum tipo de deficiência, né, que alguma pessoa poderia ter nessa pesquisa. Ele colocou aí o seguinte: a gente sabe, né, que diversos gráficos eles podem ter várias sutilezas, né? E por isso sempre devem ser interpretados com muita cautela, né, pessoal? Como eu já falei, você viu que o simples gráfico lá que envolvia umas porcentagens, né, envolvendo ali a escolaridade, o nível de instrução daquelas pessoas ali, eu não podia interpretar de qualquer maneira. E é assim que acontece com todo tipo de gráfico, né? Eu não posso sair interpretando ele de qualquer maneira, beleza? Já esse gráfico aí, né, que representa os dados de porcentagem da população, né, por tipo e grau de dificuldade de deficiência, né, também, né, ele possui algumas sutilezas, né, assim como no gráfico anterior que a gente analisou, né? Por exemplo, o estudante, né, ele poderia muito bem questionar se é possível determinar a porcentagem de indivíduos com alguma categoria de deficiência em relação à população brasileira, né? Porém, pessoal, é especificado, né, no próprio gráfico que uma pessoa, né, ele pode ter mais de uma deficiência, né? Ou seja, aparecer em mais de uma das barras. Por exemplo, você pode lá estar consultando uma pessoa e ele falar que ele tem é, alguma dificuldade visual, então ele vai entrar nessa barra aqui, ó, que eu estou sinalizando aqui, ó, com X, assim como ele pode ter também alguma dificuldade motora. A parte laranja que eu estou sinalizando aqui representa alguma dificuldade, ok? Então,
essa mesma pessoa ela pode se enquadrar tanto na visual quanto na motora, né? Então, eu não posso fazer uma inferência como esta, né? Uma vez que, como eu falei, eu posso ter pessoas aí nas 2 barras ou até mesmo nas 4 barras. O valor final estaria superestimado à quantidade de brasileiros PCD, né? Que são pessoas com deficiências no ano de 2010, ok? A ideia aqui de falar se é possível determinar a porcentagem de indivíduos com alguma dificuldade, categoria de deficiência em relação à população brasileira, né? Claro que ele teria que fazer toda a soma, né, de todas essas porcentagens, né? Ou seja, ele pegaria aqui essa barrinha azul mais essa vermelha, isso para visual, né? Aí ele pegaria essa laranja aqui, ó, tudo para visual, somaria essas porcentagens, tal, e aí no final você teria um valor que superestimado, né? Além do normal para essa categoria de habitantes, né? Ou seja, para essa categoria de pessoas que representam algum tipo de deficiência, ok? Você ia ter um número de pessoas maior do que a realidade mostra, beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula aí, né, sobre representação gráfica, ok? E especificamente nessa aula, nós abordamos o tema o gráfico de barras, suas especificidades, ok? E como que é representado, né? E consequentemente nós fizemos alguns questionamentos aí em relação a esses 2 gráficos apresentados, ok, pessoal? Então, ó, até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre o gráfico de segmentos, ok? Até a próxima.